assim, logo queria partilhar, né, da minha experiência com Nossa Senhora de Fátima, aquele convite à conversão, né, que tantas vezes nós só lembramos de Nossa Senhora aqui, nos convida a rezar o terço, e nós fazemos Sim. isso muito bem, que também, claro, é aquela a quem nós podemos acorrer com as nossas necessidades, apresentando os nossos pedidos e sabendo da poderosa intercessão dela, e é muito bom e é muito importante, mas esquecemos que ela sempre falava sobre a necessidade da conversão e também da oração pelos pecadores. Então, logo hoje, pensando exatamente nesse dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, me vem forte isso, né, para partilhar aqui, realmente para agradar o coração da nossa Mãe que está no céu, precisamos olhar também a nós como aqueles que, na condição dos pecadores, sempre precisamos estar atentos como está a condição do nosso coração, né? Será que vivemos algumas coisas que estão nos separando de Deus? Será que a nossa vida não precisa ser corrigida a algum ponto? E não temos dúvida que o que vai mais agradar a Nossa Senhora, aliás, qual pedido vai agradar a Nossa Senhora, é o pedido: Mãe, me ajude para que eu possa realmente me tornar mais ainda amigo do próprio Deus, filho obediente dele, e com isso, com certeza, agradar seu coração, né? E vocês, como vocês olham Nossa Senhora de Fátima? João, o que fala para você Nossa Senhora de Fátima? Pô, não, Tiago, assim, eu tenho que assumir que eu sou fraco para falar de Nossa Senhora, né? E Por que tá fraco? é porque, assim, ela me criou muita... Aperta a sua garganta? Exatamente. E, assim, o senhor estava falando aí, assim, realmente é impressionante tudo que aconteceu em Fátima ali, é muito impressionante. E o senhor estava falando, e eu estava pensando assim, por que Maria, né? Por que Maria, ela foi ela que intercedeu na história do homem naquele momento ali? Certamente houve a permissão de Deus para que ela fizesse essa intercessão, né, extraordinária, para milhares de pessoas verem, né, escolheu 3 crianças. Ou seja, todo o formato, como foi feita a coisa, eu acho já impressionante, né? Porque, assim, dá vontade da gente pensar, assim, de uma maneira, assim, bem infantil, né? Mas para que até o ouvinte possa entender o que eu estou querendo dizer. Será que estava lá no céu e então Nossa Senhora falou com Deus, ó, tá acontecendo esse negócio aí, deixa eu ir lá tomar conta, né? Ou Deus falou assim, não, Maria, você que foi como eles, viveu como eles, eu confio em você para essa missão. Né? Assim, como é que isso aconteceu? Como é que houve essa designação? É difícil dizer, mas o que nós sabemos muito bem é que, primeiro, ela, sendo nossa mãe, coroada como rainha do céu e da terra, Acho que isso aí já é suficiente. não parou Mãe. exatamente de cuidar de nós, como mãe e rainha. Sim. Ou seja, Mãe, rainha, lá sim. está ela junto com Deus para cuidar de todos nós, em todas as nossas necessidades. E eu acredito que naquele momento Deus pensou assim: os filhos meus precisam também, através dela, ouvir aquilo que neste momento a humanidade parece que não está percebendo sozinha, né? Então, que Maria cumpra sua missão desta maneira extraordinária, exatamente trazendo para a humanidade aquelas mensagens, aqueles recados que ela está precisando, que ela talvez não consegue perceber sozinha, pelos outros sinais que Deus dá, através também da voz da igreja. Por isso, desta maneira extraordinária, ela que vai marcar a história da humanidade, e os homens vão
esperar, eu penso que esta foi a esperança do próprio Deus, que eles vão realmente se apegar a essas mensagens e cumprir aquilo que ela vai pedir. Né? É interessante que a mensagem de Maria, ela é sempre, ela é direcionada para a conversão, né? Ela sempre, ela vai convidar o homem, né? Exatamente a isso. Ela nunca chama a atenção para si, né? Sim. Mas ela sempre está indicando, assim como lá no primeiro milagre de Jesus, fazer tudo o que ele vos disser. Essa é a postura de Maria, né? Sim, sim. Mas você falando essa passagem, também temos que lembrar outra passagem, quando Jesus fala que o alimento dele é cumprir a vontade do Pai. Ou seja, o que sustentava Jesus neste mundo, na missão que ele estava cumprindo, era a vontade de colocar em prática aquilo que próprio Deus Pai pedia. Sim. Nossa Senhora fazia a mesma coisa. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, que faça-se conforme a tua palavra. Sim. Ou seja, a missão da vida dela era cumprir a vontade de Deus. Por isso ela fala para aqueles que serviram e fala para todos nós: fazei tudo o que ele vos disser. Né? E assim nós entendemos que assim Nossa Senhora vem desta maneira extraordinária como foi em Fátima, em 1917, né? Para nos dizer que existem as situações na realidade do mundo daquele momento que, infelizmente, estão distanciando o ser humano do próprio Deus. Por quê? É porque o ser humano, em vez de ouvir o próprio Deus e organizar a sua vida conforme os princípios que Deus revela, o ser humano começava a tocar a sua vida do seu jeito, colocando os seus princípios, se afastando exatamente do caminho que o levava o ser humano, toda a humanidade, né, a fim feliz. Por isso, Nossa Senhora vem pedindo, né, a conversão e dando a ferramenta aqui para combater exatamente contra o próprio inimigo, contra nossas também fraquezas, que era o terço, né, como oração que não tem outro motivo, não tem outro objetivo a não ser que nos ajudar a cumprirmos a vontade de Deus, contemplando a vida de Nossa Senhora, contemplando a vida, principalmente ainda, do próprio Jesus. E é interessante que em Nossa Senhora de Fátima, além do pedido de conversão, como o João falou, ele mesmo falou, né, todas as aparições marianas confirmadas pela Igreja pedem essa conversão, essa mudança de vida. Mas o que eu acho interessante em Nossa Senhora de Fátima, em particular, são as profecias que nos avisam, né, sobre... Tem a visão do inferno, tem a questão da penitência, mas aquela em particular que fala que devemos tomar cuidado para que os erros da Rússia não se espalhem pelo mundo, em que uma religião civil, olha que coisa, né? Uma religião ateia, a religião do Estado, teria uma expansão pelo mundo todo para substituir a verdadeira religião, né? Colocar o Estado no lugar de Deus. O comunismo, né, o socialismo / comunismo, que é completamente ateu e visa destruir a fé. E essa profecia, ela acontece. É uma coisa extraordinária, né? Porque nesse momento em que essa profecia acontece de forma muito, muito exata, não é uma coisa não é uma coisa abstrata, realmente os erros da Rússia se espalham pelo mundo e vivemos até hoje as consequências desse aviso. Sim, não, mas se você lembrar bem, foram meses antes de acontecer a Revolução. Sim. Do Lenin lá na Rússia. Sim, olha que coisa. Ou seja, os finais 2017, outubro, né, foi exatamente 1917, quando estava acontecendo na Rússia. Foi antes. As aparições foram antes. Não, antes, mas estou falando a última. Que Sim, foi em outubro, aconteceu em exatamente no momento quando lá na Rússia estava acontecendo a Revolução Comunista. Ou seja, Maria falava sobre aquilo que
ia acontecer e estava acontecendo naquele momento. A quem escutava Maria talvez não se dava conta que realmente ela não estava falando sobre alguma coisa totalmente aleatória ou algum Genérica. perigo genérico, um perigo imaginário apenas. Não, ela estava falando sobre os fatos concretos. Eminente, né? Algo eminente que estava para eminente acontecer. Exatamente. E depois o fato que estava acontecendo de fato no mesmo mundo. Anos depois, não se esperava muito, também o próprio Portugal, né, viveu Sim. na Europa exatamente marcada pelas guerras, né, pela Segunda Guerra Mundial, principalmente. E é Né? interessante que antes das aparições, o anjo de Portugal, né, o Anjo de Portugal, ele é. aparece e parece que, e ao ensinar uma oração às crianças, parece que esse ensinamento já nos indica como devemos tratar isso que Maria nos mostra, né? Que vai acontecer. Porque essas pessoas que acabam seduzidas pelo comunismo, elas com certeza se afastam completamente de Deus. Sim. E aí, quando a oração de Portugal é assim, né? Não, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. É verdadeiramente um recado do céu para que a gente interceda por essas pessoas também, né? Não precisa viver o comunismo para se afastar de Deus, mas dentro dessa profecia bem concreta de Nossa Senhora de Fátima, o anjo está nos dizendo, é um recado celeste, né? Intercedam por aqueles que não estão com Deus, que estão se afastando, Não, porque isso que principalmente o comunismo vai provocar e Marcos, até hoje isso acontece, né? É porque você se foca muito aqui nessa questão do comunismo. De fato, Sim, sim, sim. ele em si traz, e se basta quem tem oportunidade de ler, dar uma olhadinha, né, naquilo que os próprios, vamos dizer, idealizadores do comunismo estão dizendo. Sim, É sim. claro que a religião é ópio do povo, né? Ou seja, em Quer todos os destruir lugares a fé, onde sim. existia a fé, ela foi combatida. E isso é um fato Mas histórico, essa oração né? é universal, Mas que quero muito dizer, ampla. mas que quero dizer, Marcos, que aqui a questão é o pecado, no sentido Sim. pecado que nos afasta de Deus, que pode ser, por exemplo, para a ideologia que o ser humano toma um rumo onde Deus está sendo colocado totalmente de lado, Sim, ou a fé sim. das pessoas está sendo colocada de lado, como não só uma coisa desnecessária, mas também uma coisa que este sistema quer combater, mas em outras partes da nossa vida, nós podemos, de uma maneira muito mais delicada, aparentemente, também colocar Deus de lado. Basta viver uma vida que Basta não é o pecado. coerente. Não, uma vida que não é coerente com a fé que professamos. Sim, sim. Então não precisa logo cair nos grandes extremos para se afastar de Deus. Sim, é verdade. Muitas das vezes nós somos capazes de nos afastar de Deus, né, vivendo perto de Deus. Aquela parábola do filho pródigo, né, que para mim tantas vezes deveria ser, eu penso ela deveria ser chamada a parábola dos filhos perdidos, né, porque este pai tinha 2 filhos O pai perdidos. que era pródigo, na verdade. Exatamente. Então um filho, claro, sai de casa e este nós percebemos como se fosse um filho que cometeu erro, saiu da casa e se perdeu. Né? Mas nós esquecemos do segundo filho, que ele se perdeu mais ainda, na minha visão, porque estava ao lado do pai e não valorizava a presença do pai. Não entendeu muito, né? Ele estava ao lado do pai e não captou o que este pai estava ensinando. Por quê? Porque estava vivendo uma vida na qual o amor e misericórdia estavam presentes. Então, este filho que vivia com o pai não era capaz de abraçar a vida e as bases da vida deste pai. Com isso, o que quero dizer? Que nós podemos até viver dentro da igreja, aparentemente praticar tudo que a igreja nos pede, e também estar distante de Deus, exatamente Sim. por não viver de uma maneira coerente a nossa vida. É fácil abraçar as práticas religiosas, fazer tudo o que é necessário, né? Mas viver no dia a dia, na relação familiar, na relação com os amigos, na relação com a sociedade,
esta fidelidade, colocar os princípios que Deus ensina para desta maneira, de fato, a nossa vida seja uma vida coerente, uma vida que sempre é unida com o próprio Deus. Isso que exatamente Nossa Senhora aqui ela queria dizer. É o anjo de Portugal. Anjo de Portugal, mas o que eu quero destacar nessa oração é que Nossa Senhora, né, a aparição, né, que começa com o anjo de Portugal, com o anjo de Portugal, o céu está nos dizendo, você, irmão, que está aí com seu terço na mão, que pode rezar, você pode interceder por aqueles que estão afastados. Olha que interessante. Que não amam. Não é uma coisa de, reza pelo seu... seu filho está afastado da igreja. Às vezes a gente dá essa... Às vezes as pessoas só falam assim, reza por ele que vai dar tudo certo. E a gente não entende, isso não é simplesmente uma frase genérica. Sim. Isso é uma verdade cristã. O poder da intercessão, ele mas vem, ainda né? é importante aqui destacar alguma coisa, porque Sim. aqui a questão é que o anjo fala por aqueles que não amam, ou seja... Não esperam, né? O que desagravo também, né? Não adoram, não esperam e não vos amam. Todos somos irmãos. Sim. Por isso, o nosso dever é amar o nosso próximo. Sim. E neste amor, nós precisamos, por exemplo, através da nossa oração, cuidar daqueles que são nossos irmãos e que estão distantes de Deus. Isso. Então, na verdade, não se trata da oração como tal, e sim do nosso amor transmitido através da oração. Oração é uma ferramenta que nos ajuda para que nós possamos viver o amor ao nosso próximo, principalmente aquele próximo que nós entendemos está distante de Deus, que se afastou de Deus. Este nosso irmão que está precisando mais do nosso apoio, do nosso amor, porque ele está se perdendo. E é nosso irmão. Como que eu vou olhar com indiferença ao meu irmão que está se perdendo? Se ele é meu irmão, eu vejo nele meu irmão, claro que eu vou fazer tudo que é necessário para que ele não se perca. E também, claro, que nós não nos percamos também. Entendemos que o desafio é de todos nós. Então, que Nossa Senhora de Fátima seja para nós sempre a inspiração para que cuidemos bem da nossa vida, sempre fiéis àquelas mensagens que o próprio Deus nos ensina, às vezes desta maneira extraordinária, como foi lá em Fátima no século passado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.